Giro de Itália 2019, terceira etapa, 220 km, uma etapa longa, apenas uma montanha categorizada. Foi uma etapa fácil, mas ela poderia não ser fácil ou ela pode se tornar desgastante por outros motivos. E isso fica para a segunda parte do vídeo, para quem gosta da parte mais estendida, com um pouco mais de explicação. Para quem gosta do resultado, houve uma fuga solitária, essa fuga foi neutralizada, o pelotão estava indo em direção à chegada, 4, 5 km para o final teve uma queda, alguns ciclistas ficaram presos, mas quando se fala em classificação geral, os top 5 e os sprintistas, todo mundo foi para o sprint final. Foi um final caótico, com duas curvas bem fechadas nos metros finais. Na aceleração final, quando ele saiu para fazer a aceleração final, ele fez uma movimentação interpretada pelos comissários como uma movimentação ilegal, porque ele cruzou a linha do ciclista da Sagafredo, da Trek Sagafredo. Então, apesar de ter sido o primeiro a passar com o braço comemorando, a vitória do Elia Viviani foi anulada. Sendo assim, o vitorioso da etapa é o Fernando Gaviria, em segundo Arnaud Démare, em terceiro Arkman, que foi quem ganhou a etapa de ontem. O resultado da classificação geral, nada mudou quando se fala dos top 5, top 6, tudo continua igual. Giro de Itália, mesmo hoje, que seria uma etapa super tranquila, sempre existe algum momento que faz com que o Giro de Itália valha a pena assistir por algumas horas. É isso. Para quem vai embora porque já sabe o resultado, até amanhã, quarta etapa. Para quem gosta de um pouco de bate-papo de bike, vamos lá. 220 km, certo? O japonês Hatsuyama, que saiu na fuga, ele é da equipe Nippovini Fantini, que é uma equipe convidada, italiana, com bicicleta italiana, que tem uma boa ligação com os japoneses e é um ciclista japonês. Então, tinham todos os ingredientes para o cara sair na fuga, a televisão ficar mostrando a De Rosa dele, Selle Italia, Nippovini Fantini, o japonês pedalando, fantástico, até aí beleza. E o pelotão, ele respeita essa situação, né? Porque entende que aquela fuga é para aparecer, para valorizar o patrocinador de uma equipe convidada do Giro de Itália na Itália. Tudo perfeito. Só que talvez o ritmo tenha sido um pouco tranquilo demais. A velocidade média do japonês nos primeiros 100, 120 km, 37 km por hora, que para ele pode ser um esforço razoável, mas para o pelotão começa a ficar meio chato, né? Porque lembrando, para todo mundo, inclusive para eles, quando a gente sai para pedalar com alguém que pedala muito mais tranquilo, chega um momento que começa a incomodar, você começa a ficar inquieto, você começa a ficar mais tempo na bike do que você deveria. Existe o respeito do pelotão, mas num determinado momento, lá para o quilômetro 120, 130, não era preocupação para começar a organizar o pelotão, porque tinha muito tempo, mas ciclistas mais potentes ou que gostam de sair na fuga, como Thomas Degenn, teve uma hora que ele foi lá para frente do pelotão, ficou na posiçãozinha de contrarrelógio e começou a pedalar, né? Acho que ele pensou, deixa eu colocar oxigênio na minha perna, porque se a gente ficar pedalando aqui a 37 por hora esperando o japonês aparecer, eu vou ficar aqui a vida inteira. Eu só estou palpitando, eu só estou sugerindo que seja isso. Mas talvez para o pelotão hoje tenha sido um pouco conservador demais. Eu acho que até para eles poderia ser um pouco mais dinâmico. Mas enfim, com 150 quilômetros, o japonês ele foi pego pelo pelotão, apareceu, top de linha, o pelotão começou a colocar um ritmo mais interessante, mesmo porque eles iam passar pela única meta categorizada do dia, e o Ciccone, da Trek Sagafredo, né, passou na meta, acumulou um pouco mais de pontos. É importante lembrar que esse lance de só ter uma meta categorizada, isso por si só não quer dizer que a etapa vai ser fácil.
O que torna a etapa fácil ou difícil é o interesse das equipes e dos ciclistas em ganharem, e lembrando que montanha categorizada é simplesmente uma forma que a organização tem de pegar uma montanha e colocar pontuação para ser coletada. Mas existem outras montanhas que não são categorizadas que podem dificultar a vida dos ciclistas, vento, temperatura, se a estrada é larga, se a estrada é estreita. Então não é simplesmente olhar se tem montanha categorizada é difícil, se não tem a etapa é fácil. Não é necessariamente, isso é só teoria, na prática pode ser bem diferente. Passaram pela última montanha e daí eles começaram a ir em direção à linha de chegada. Faltando, como sempre, 10 quilômetros, todas as equipes interessadas na frente, a dos sprintistas e a dos ciclistas de classificação geral, para manter esses ciclistas longe de perigo. Apesar dos esforços, todo esse nervosismo acaba gerando toque de roda, queda. Faltando 5 km, teve uma queda, ficaram presos nessa queda alguns ciclistas da Ineos, antiga Sky, da Katusha, da Française des Jeux, eu vi um ou dois caídos. Um pouco antes, os ciclistas da Movistar, da Trapalhões Cycling Team Movistar, que até então eram super desorganizados, mas parece que eles estão começando a trabalhar mais como equipe. Se eu não me engano, foi o Carapaz que teve problema, pegou a bicicleta de um companheiro de equipe muito maior do que o tamanho dele, mas pelo menos para ele conseguir tentar se conectar com o pelotão de novo e não perder tempo. Então, houve esse contratempo, mas até onde eu sei, nenhum ciclista top 5, top 6 da classificação geral ou dos sprintistas ficaram presos. O pelotão foi em direção à linha de chegada. Daí o final foi confuso, caótico, ali o final do sprint. Então a brincadeira é tentar mostrar um pouco numa imagem reduzida, para a gente não ter problemas com direitos autorais, eu espero. Eu tenho que terminar esse vídeo, não necessariamente da forma como eu gostaria, porque durante a edição eu recebi a notificação de um strike no canal pelo vídeo que eu coloquei anterior a esse, né, mostrando a imagem do sprint. Eu sabia que eu corria esse risco. O que é esse strike? Eles tiram o vídeo do ar por direitos autorais, e se isso acontecer 3 vezes no intervalo de 1 mês, 3 meses, eles tiram o canal do ar e eu não posso nem criar outro canal. Então eu ainda estou correndo risco porque eu deixei algumas imagens, algumas fotos, mas no final do vídeo eu fiz aquela brincadeira de fazer a minha perspectiva do que aconteceu no sprint. Tem muita coisa legal, tem muito detalhe legal do posicionamento dos atletas, da movimentação, só que falar isso, essa parte mais específica, sem as imagens, é muito ruim. Eu não acho que eles estão errados, né, pelos direitos autorais. Eu sinceramente considero como se fosse um bate-papo com os amigos. Só que isso tem limite, né, e eu estou ultrapassando esse limite usando as imagens que eu não deveria. De qualquer forma, no final foi bem caótico, como eu disse no começo do vídeo. Esses caras têm uma visão periférica fenomenal. O Elia Viviani, ele deve ter visto, pressentido que ele estava aqui do lado, e é instintivo deles tentarem criar uma rota que impeça ou dificulte. E isso tem um limite, geralmente esse limite é interpretado pelos comissários. Os comissários, eles analisaram que ele cruzou, ele saiu da linha dele e interferiu na progressão do ciclista da Trek Segafredo, o que fez com que ele fosse penalizado, perdesse a vitória, e a vitória passa a ser do Fernando Gaviria, Arnaud Démare em segundo, Ackermann em terceiro, e o ciclista da Trek na 4ª colocação. É isso, para vocês que viram a imagem em algum lugar, o que vocês acham? Eu tô até com um friozinho na barriga, porque eu vou colocar o vídeo com as fotos, não com as imagens do sprint, mas estou com um pressentimento que eles vão atrás dos vídeos agora e eles vão ver que tem fotos, então talvez eu tome mais um strike. Eu espero que eu não tome 2, porque se eu tomar 2, um por hoje, um pela etapa número 2, outro pela etapa número 1, acabou o Powerlink Bike. Tchau, acabou. Daí eu vou lá pro Samuca Zahref e me divertir falando sobre treinamento e outras coisas. Espero que isso não aconteça, espero que a gente se encontre amanhã.
Será que os caras vão tirar o Powerlink Bike do ar? Bom, se eles tirarem, eles estão no direito deles, certo? Eu não tenho como evitar. A não ser que a gente monte uma equipe para ir lá filmar pessoalmente. Galera, tchau, até amanhã. Talvez.